Bom dia, turma! Um grande beijo para todos. Se cuidem, tá legal? Bom, vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje será de História e Língua Portuguesa, tá? Iremos utilizar o livro da página 109 até 113 de História e 219 até 221 de Língua Portuguesa, tá legal? Bom, então vamos primeiro ao assunto de História, né? Que é o período regencial de 1831 até 1834. Então, assim, foi uma época, né, um período onde o nosso Brasil, né, na época do Império, foi governado por quem? Por regentes, tá legal? E aí vamos ver como ocorreu isso tudo aí, né, nesse período regencial, nessa época. Vamos ver como a população, né, agia de acordo com o comando, né, desses regentes aí no Brasil. Então vamos lá. A oposição contra a reforma autoritária, como Dom Pedro I governava o Império, cresceu durante o período em que ele esteve no poder. Em 1831, Dom Pedro I abdicou o trono em favor a seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade e partiu para Portugal. Ou seja, a forma com que Dom Pedro I, né, nessa época, governava o país, ele governava de forma o quê? Muito autoritária, né? A forma dele era muito autoritária. E aí aconteciam muitas, né? A população ficava muito descontente com muitas ordens autoritárias com que ele passava. E aí o que ele resolveu fazer? Ele resolveu deixar, né, o trono aqui no Brasil, voltar para Portugal. E aí resolveu deixar esse trono com quem? Com seu filho Dom Pedro de Alcântara. Bom, com essa idade, Dom Pedro de Alcântara não podia governar o país, ou seja, Dom Pedro I foi para Portugal, abdicou, né, deixou o trono aqui no Brasil para Dom Pedro de Alcântara, que era o seu filho, sendo que o seu filho só tinha apenas 5 anos. Imagine uma criança com 5 anos de idade governar um país, né? Comandar um país. Será que daria certo isso? Acho que não, né? Então vamos ver. Com essa idade, Dom Pedro de Alcântara não podia governar o país. Adotou-se então o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. Inicialmente, para cada regência, eram escolhidos 3 regentes, entre as pessoas influentes e poderosas da época. Mais tarde, passou a ser escolhido apenas um regente. Bom, então como Dom Pedro, né, de Alcântara era muito pequeno, né, tinha uma idade muito pouca, né, ele era muito novinho, era uma criança. E aí, então, adotou-se esse sistema de regências, né? Temporariamente, né? Foi por um período. Bom, e aí que mostra uma imagem, né, da aclamação de Dom Pedro II, segundo imperador do Brasil. Bom, quem pintou, né, essa imagem aqui foi o Debré, né? Lembra do João Batista Debré, um grande pintor dessa época? Bom, e aí que vem falando das fases do período regencial, que foram 4 fases, crianças. Primeiro aí, a regência trina provisória, composta por 3 políticos importantes da época. Governou o Brasil de abril a julho de 1831. Então, foi um período aqui governado, né, por esse tipo de regência. Segunda regência, trina permanente, também composta por 3 pessoas influentes. Governou o Brasil de julho de 1831, foi quando acabou uma, e foi até 1835. A terceira, regência uno do padre Diogo Antônio Feijó, governou o Brasil de 1835 a 1837. E a quarta regência aí, regência una de Pedro de Araújo Lima, governou o Brasil de 1837 a 1840. Então, assim, se vocês prestarem atenção, terminava-se uma regência, iniciava outra, e existia um período para cada uma delas, né? Como Dom Pedro era muito novinho, era uma criança, não podia governar, então entrou-se o quê? Adotou-se o quê? Esse sistema aqui, né? Esse período regencial, que foi um período comandado, né, por essas regências aqui. Bom, e aí na página 110 vem o seguinte, conflitos e revoltas. Bom, então assim, como a população ainda continuava muito descontente com muita coisa, né? Ocorriam em todos os locais, né, em algumas regiões do Brasil, conflitos, revoltas. Por quê? Porque a população não estava satisfeita com aquele governo, né, da forma de se governar. A população estava sendo prejudicada. E aí ocorria-se o quê? Muitos conflitos, muitas revoltas por parte da população. O período das regências foi um dos mais difíceis da história do Brasil.
ocorreram várias revoltas em diferentes lugares. Suas motivações eram diversas. A falta de emprego era uma delas, pessoal, tá? Os impostos eram muito elevados, as dificuldades das províncias em vender seus produtos, a pobreza em que vivia grande parte da população, entre outros. Então, essas foram umas das diversas, dos diversos problemas. Falta de emprego, impostos muito altos, a dificuldade de vender os produtos, a pobreza era muito grande, enfim. Para tentar acabar com os movimentos de insatisfação, em julho de 1840, os políticos brasileiros resolveram proclamar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Com apenas 14 anos, ele se tornou o imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II, ok? Então, eles resolveram o quê? Foi o fim das regências, E resolveram tentar o quê? Aclamar mesmo Dom Pedro, não tendo a maioridade como é hoje, Nessa época aqui, com apenas 14 anos, o Dom Pedro II se tornou imperador do Brasil. Bom, e aí a revolta dos malês, na Bahia, 1835. Então, Bahia, a gente pensa naquele mapa lá, Bahia, lá na região nordeste, O Brasil passava por um momento difícil durante o período regencial, desencadeando por crises na produção açucareira e pela mudança do centro político para o sudeste brasileiro. Nesse contexto, em 1835, africanos escravizados muçulmanos, chamados de malês, deram início a uma das mais importantes revoltas escravizadas do Brasil. Eles lutavam contra a escravidão, a discriminação racial, a miséria e a imposição do catolicismo. O levante foi delatado e contido pelas tropas imperiais. Muitos revoltosos foram presos e alguns foram condenados à morte e submetidos a castigos públicos. Nessa época aqui, os negros, eles eram muito castigados, eles eram muito sacrificados. Existia, uma discriminação muito grande nessa época aqui racial, Então eles lutavam por melhorias também, mas era muito complicado. Aí que tem uma imagem, de um vendedor de palmito, tá? Uma imagem bem antiga de 1827, pintada por Debré. Nesta obra, o artista retrata um africano de origem muçulmana, trazida do Brasil, na condição de escravo, ou seja, ele foi trazido de um outro país para viver aqui no Brasil, na época daqueles navios negreiros, aqueles tráficos que existiam de escravos. Bom, e aí na página 111, nós já vamos começar, na 111 e na 112, nós vamos começar a falar sobre algumas guerras que ocorreram em determinadas regiões do nosso Brasil. Como a população ainda continuava insatisfeita, foram surgindo o quê? Guerras, em determinados cantos do Brasil. Bom, primeira guerra, a Guerra dos Farrapos, foi uma guerra muito importante, tá? Foi uma guerra que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, na época de 1835 a 1845. Ou seja, Rio Grande do Sul, aquele estadozinho que fica lá no finalzinho do mapa, lá na região sul. A Guerra dos Farrapos foi a revolução mais longa do período monárquico, porque nessa época aqui era a monarquia, Ela não foi desencadeada pela elite gaúcha, que tinha grandes propriedades rurais e criações de gado. Esse grupo lutava contra altos impostos cobrados pelo governo sobre seus produtos, Então, quem começou essa guerra aqui foram a própria elite, Aquela galera que obtinha-se o quê? Grandes propriedades, Eram eles que estavam insatisfeitos. Durante o conflito no Rio Grande do Sul, foi declarado independente, formando a República de Paritini, em 1837. A revolta terminou em 1845. Então, teve um períodozinho bom essa guerra aí, Com a vitória do governo, mas com garantias de diminuição de impostos, perdão para os revoltosos, entre outros acordos, Então, mesmo ocorrendo nessa guerra aqui, o governo garantiu o quê a eles? Garantiu que iria diminuir o quê? Os impostos, E de que iria perdoar quem se revoltou, E outros acordos também tiveram aí. Bom, e cabanagem, uma outra guerra também. A província de Grã-Pará era formada pelos atuais estados do Amazonas, do Pará e do Amapá, de Roraima e de Rondônia. A província queria se separar do Império do Brasil para ter autonomia política, ou seja, já foi
uma guerra aqui que ocorreu na região norte, né? Porque Pará, Rondônia fica lá para cima do mapa, né? Então, assim, então eles queriam o quê? Eles queriam se separar, né? Queriam desmembrar. Imagina, desmembrar a região norte do Brasil. É complicado, né? A cabanagem diferencia-se de outras revoltas por ter sido integrada por pessoas de vários grupos sociais. Aqui já tem vários grupos. Desde os mais enriquecidos da província, como fazendeiros, até os indígenas, negros e mestiços que viviam às margens dos rios em cabanas. Então, assim, nessa guerra aqui, nesse conflito de cabanagem, não era só a elite, né? Era a elite e os pobres também, né? As pessoas menos enriquecidas, vamos dizer assim. Ela foi uma das revoltas mais violentas, com cerca de 30 mil mortos nos conflitos. As tropas imperiais derrotaram os revoltosos. Então, assim, foi uma época aqui, né? Uma guerra aqui muito violenta, né? Que ocorreram o quê? Muitas mortes, né? Foi a guerra mais revoltosa aí, vamos dizer assim, dos tempos, né? Nos conflitos, né? E existiram cerca de 30 mil mortos, ou seja, é um número muito grande de pessoas aí, certo? E aí, existe aqui uma imagem aqui abaixo, né? Breves, litorânea. Essa obra representa uma cabana construída às margens do rio do município de Breves, no Pará. Por isso, cabanagem, né? Pelas cabanas aí. Então, assim, foram duas guerras aí muito importantes aí que ocorreram, né? Uma outra guerra foi a Sabinada, na Bahia, de 1837 a 1838. A 1838 mesmo. A Sabinada foi organizada por militares, profissionais liberais, comerciantes e funcionários públicos que estavam descontentes com as decisões do governo e com seus impostos cobrados. Ou seja, essa foi uma guerra, né, que já ocorreu na região Nordeste também, na Bahia, né? E aí, como os impostos ainda continuavam muito altos, né, nessas regiões, as guerras, os conflitos continuavam-se também, né? Sendo que aqui entrou-se um grupo diferente, né? Militares, liberais, comerciantes, enfim. No entanto, o que realmente motivou o início do conflito foi a convocação de jovens para o serviço militar, com o objetivo de conter a Guerra dos Farrapos. O médico e jornalista Francisco Sabino Vieira, que iniciou o movimento e deu nome a ele, proclamou a República Baianense em 1837. A revolta acabou reprimida pelo governo regencial e seus líderes foram mortos e presos. Ou seja, como o governo, né, tinha, né, um agrupamento de pessoas, né, o seu exército era muito grande, eles davam em cima e conseguiam destruir, né, muitas dessas guerras aí que existiam pelo Brasil. Balaiada, que foi uma outra guerra também. Maranhão e Piauí, de 1838 a 1841. Os principais organizadores da balaiada eram homens pobres, lavradores, sertanejos, artesãos e negros escravizados, inconformados com a opressão que sofriam. Um dos líderes da revolta, Francisco dos Anjos Ferreira, vivia na fabricação de balaios, que são cestos feitos de palha traçada. Por isso, os rebelados foram chamados de balaios e o movimento ficou conhecido como balaiada. A revolta mexeu com a estrutura política da região, mas terminou em 1841, já bastante dispersa, né? Ou seja, muitos já tinham saído, né? E aí mostra uma imagem aí de pessoas, né, de negros, na confecção de uns balaios aí, de cestos de palha, sendo feito aí, né? Estão fabricando. Bom, então assim, esse período regencial do Brasil foi um período muito importante, né? Período de grandes mudanças, de comando de pessoas, né? Onde Dom Pedro II foi aclamado aí, né, como imperador, com apenas 14 anos de idade. E houve-se também o quê? Guerras importantes, né? Farrapos, cabanagem, sabinada e balaiada. Bom, e guerras aí em determinadas regiões, determinados locais do nosso Brasil. Bom, então assim, leiam também com bastante atenção, tá? Esse assunto aqui que é muito importante, ok? E aí na página 113, existe um exercíciozinho para vocês estarem realizando de acordo com o texto. Sendo que a questão 3 do livro aí, vocês não precisam realizar não, tá? A questão 3 do livro de história não precisa ser realizada não, porque é uma atividade em grupo aí e nós não temos como estar fazendo, ok? Porque a Tia Aline está aqui e vocês estão em casa. Bom, e aí saindo de história, vamos para o livro de português, né? Página 219 até a página 221. O que fala esse assunto da página 219?
é o estudo da língua e ortografia, ele fala sobre abreviaturas e siglas, ok? Essas abreviaturas e siglas vocês já usam já diariamente aí quando estão escrevendo, né? Diversas coisas. Bom, Cecília escreveu um bilhete e usou algumas abreviaturas. Veja, mamãe, vou até a Bíblia, né? Na ave da torre buscar um livro de mate, Cecília. E aí ela assinou o nome dela aqui. Percebam que, nesse pequeno bilhete que ela escreveu para a mãe, o que acontece? Existem palavras aqui que estão aqui abreviadas, ou seja, ela deixou de escrever? Não, ela só abreviou, ou seja, ela reduziu, ela fez uma redução da palavrinha, sendo que essa redução ela precisa ser feita de forma que a gente consiga compreender o que está escrito ali, certo? Tem até palavrinhas que a gente faz abreviaturas e já pega-se já de letra, né? Hoje em dia, então, com essa questão da internet, né, a gente faz diversas abreviaturas aí de palavras, né? E aí vem dizendo assim, abreviatura é a redução da escrita de uma palavra ou de uma expressão, sem prejudicar a sua compreensão. E aí o livro botou assim, Bíblia é a abreviatura da palavra biblioteca. E AV aí, né, ave, da palavra avenida. E mate, da palavra matemática. Né? Então, assim, ela reduziu aí, ela fez uma reduçãozinha, né, sem prejudicar a escrita, a compreensão da palavra. E aí, Tia Aline também colocou aqui a mesma coisa, né, do que eu acabei de ler. Né? A mesma coisa que uma palavrinha que a gente tem o hábito também muito de estar abreviando é o professora, né? Quando é professora a gente bota o azinho, quando é o a gente bota or, né? Aqui também, até mesmo aqui no quadro, ó, páginas, né? Isso aqui é a abreviatura de quê? De páginas, certo? Bom, e aí aqui no livro vem assim, conheça algumas abreviaturas. Bom, no livro de vocês aí tem diversos tipos aí de abreviatura que vocês vão estar observando, vão estar lendo aí, tá? Abreviaturas também do dia a dia de vocês, né? Como horas aí. Qual seria a abreviatura de horas? Somente a letrinha H, certo? Quilograma, né? KG, certo? Governo, gov, né? Então, assim, tem diversas abreviaturas aqui que a Tia Aline não vai falar todas, né? Porque são muitas. E aí vocês vão ler em casa, tá? As abreviaturas são muito utilizadas para enviar mensagens instantâneas por dispositivos eletrônicos. Conheça a seguir algumas delas. E aí tem VC aqui, que é o você, TC, que é teclar, TB, que é também, QQ, que é qualquer. Então, assim, aqui tem umas das abreviaturas, né, que vocês utilizam aí na internet, certo? Sendo que tem, às vezes, até abreviaturas que até a Tia Aline, às vezes, tem dificuldade de entender para essas questões de dispositivos eletrônicos aí, tá bom? Bom, e aí na página 220 vem o seguinte, há um tipo especial de abreviaturas que são as siglas. Mamãe, estou escrevendo uma carta para a vovó. Você sabe o código do endereçamento postal da casa dela? Você quer dizer o CEP, né? Bom, as siglas são formadas pelas letras iniciais maiúsculas e das palavras que compõem determinado nome. AMI, a sigla é AM. Que palavra seria essa? Amazonas. Esse tipo de atividade aqui de siglas vocês utilizam muito em geografia. Quando tem aquela parte do mapa ali, às vezes a Tia Aline pede para vocês colocarem as siglas, às vezes pede para colocar o nome completo, né? Então, assim, vocês utilizam muito isso aí também para os mapas, né? Para a questão de colocar estados aí. Pelas sílabas ou letras iniciais que formam o nome, CEP aí no caso, que significa Código de Endereçamento Postal, que vem muito em cartas, né? Conheça outras siglas aí. Então, tem umas siglas aqui que o livro deu, né? ABL, que é a Academia Brasileira de Letras, DDD, Descaso Indireto à Distância, UFRJ, que é uma Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a ONU, a Organização das Nações Unidas, o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde aí que nós temos. As abreviaturas das unidades de medidas e de tempo não tem ponto final, nem tem plural. E aí ele colocou aí, né, de 3H, que é 3 horas, 5km, quilômetros, né? 20kg, que é 20 quilogramas. Então, assim, essas são algumas das siglas aí, né? No caso aqui, as abreviaturas aqui de medidas de tempo que não tem um ponto final nem plural desses itens aqui. No caso, para ser colocada a abreviatura, tá legal, pessoal? Bom, e aí na página 221, existe um exercício do qual vocês vão estar realizando aí para mim, tá?
Sendo que vem assim, no caderno reescreva as frases, substituindo as abreviaturas pelos nomes correspondentes. Não precisa fazer no caderno não, pode estar fazendo no livro mesmo, tá? Façam de forma organizada que dá para encaixar aqui. Então tem assim, Marisa sai da escola às 5 horas e 30 minutos e vai a pé para casa. Então assim, já está o quê? Já está abreviado. Vocês vão fazer o inverso, vão escrever de forma correta aí, tá legal? Tanto a A como a B. No número 2, vocês vão escrever, observe as siglas e escreva o nome dos estados brasileiros correspondentes. Se necessário, consulte o mapa político do Brasil. Então, assim, aqui vocês podem, nessa questão 2, estar utilizando o livro de geografia, tá? Naquela parte dos mapas, ok? Bom, e aí aqui já tem a sigla já do AC. Que estado seria esse do AC? Acre? Acho que sim. Né? Depois vem AL, AP, AM, BA, CE, RJ. RJ seria o quê? O nosso Rio de Janeiro, né? Então, assim, aqui já tem siglas. Vocês vão escrever os nomes. Pessoal, não esqueçam que são substantivos próprios, letra maiúscula, hein? Por favor. No número 3, vem as siglas aí correspondentes de algumas coisinhas, né? ONGs, OMS, BOP e FUNAI. E aí vocês vão colocar de forma abreviada aqui, né? Em forma de sigla, perdão. Ok? Não é abreviatura, é a sigla aqui dos nomes aqui dos órgãos. Tá legal? Bom, então hoje ficamos por aqui, tá? Com exercícios de língua portuguesa e de história, tá? Leiam, tá? Não tenham preguiça, tá? De fazer a leitura dos exercícios, ok? Um grande beijo e até a próxima aula.